melhor. Agora sim? Certo. Ok. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graça e paz. Não necessariamente nós teremos um culto agora pela manhã, certo? Nós teremos um momento de bastante clamor ao Senhor logo mais à noite. Nós estaremos orando a Deus. Mas essa manhã eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre a realidade aí da nossa situação diante do problema da pandemia do Covid-19 e de como nossa comunidade vai se portar a partir de agora diante dessa pandemia, certo? Eu quero convidar, porém, você para orar comigo nesse momento, né, para nós clamarmos a Deus, bendizermos o Senhor, e orar o Espírito Santo para que nos dê entendimento, nos dê discernimento espiritual, que nos dê sabedoria para lidar com essa situação. Ok, irmãos? Querido Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por tua fidelidade, por teu amor leal. Te agradecemos porque temos sido chamados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Nós clamamos e declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que não há nada que possa escapar ao controle de tuas mãos, sabendo que operando o Senhor não há quem possa impedir. O Deus de toda paz, de toda glória, de toda graça, possa estar trazendo refrigério a nossas almas e que, em nome de Jesus, possamos ser instruídos pelo Teu Espírito, de modo que o Senhor seja glorificado, de que a Tua igreja seja edificada e de que o mundo seja evangelizado, em nome de Jesus. Ser com os meus irmãos, logo mais à noite nos dê uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor, de forma que o Senhor se agrade da maneira como o Senhor deseja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Deus. Amém. Irmãos, então, eu queria ter uma conversa com vocês nessa manhã, tá? Uma conversa basicamente necessária, porque agora no último dia 16 de abril, na última quinta-feira, o governador do estado de Sergipe emitiu um novo decreto acerca do funcionamento geral no estado, né? Mas eu queria falar com vocês alguns dados acerca do Covid-19. Antes de falar sobre esses dados, eu queria lembrar vocês que nós temos a plena convicção de que Deus continua soberanamente governando e reinando sobre todas as coisas, ok? Não podemos perder isso de vista, certo? Deus continua assentado no mais alto e sublime trono. Mas eu queria trazer alguns dados aqui nessa manhã e algumas coisas. Primeiro, no mundo nós temos casos confirmados do Covid-19, certo? Eu digo confirmados, faço questão de lembrar, porque muitos casos não foram ainda diagnosticados. Existem pessoas que estão pegando o vírus e nem sequer estão apresentando sintomas graves, né? Os casos confirmados perfazem aqueles que foram diagnosticados por meio de exames, sejam eles os exames rápidos ou os exames clínicos mais detalhados. No mundo nós temos 2.343.293 pessoas, mais ou menos, que foram diagnosticados com o Covid-19. 2.343.000 pessoas. Isso é um número muito alto. Dos quais nós tivemos 793.000 recuperados e 161.000 mortes. 161.000 mortes, 330 até o exato momento. No Brasil, nós temos cerca de 37.000 casos confirmados, com 14.000 recuperados, mais ou menos, e cerca de 2.370 mortes. A letalidade desse vírus está na casa dos 6%, certo? Tanto no Brasil quanto no mundo.
Um virologista, Amilcar Tanuri, professor titular da Universidade do Rio de Janeiro, ele é um especialista no assunto e ele foi o pioneiro no estudo do Zika vírus no Brasil e é um dos responsáveis por combater, auxiliar no combate à epidemia do HIV e do Ebola. E ele chegou a dizer, esse Amilcar Tanuri, que o coronavírus é um vírus imprevisível. Tamanha capacidade de disseminar e infectar pessoas, certo? A parte cabível de nossa discussão aqui é que nós não desejamos ir para os extremos. Primeiro, nós não queremos ser como aqueles que provocam a histeria, certo? Que maximizam o problema, mas nós também não queremos ser como aqueles que minimizam completamente a situação. O que nós queremos é manter-nos fiéis à verdade, e a única forma de fazermos isso é sendo realistas, certo? Há uma peste no mundo, se propagou muito rapidamente, vários são os fatores que contribuíram para isso, certo? No mundo globalizado, polarizado, isso é muito mais fácil. E essa peste, ela muito rapidamente alcançou todos os continentes, ok? E nós precisamos entender que isso é algo sem precedentes na história do mundo. Claro que nós tivemos outras pestes, mas elas não alcançaram todos os continentes da forma como o coronavírus alcançou. Nós louvamos a Deus porque, de certo modo, a letalidade do vírus não é tão alta quanto outras enfermidades, certo? Mas isso se dá também pelo fato de que no mundo há muito mais tecnologia no que concerne a medicina, respiradores, UTIs, do que havia outrora. Eu posso dizer com certeza a vocês que Deus está no controle e a vida e a morte perpassam pela mão de Deus. Mas Deus governa o tempo e a história e deu ao homem sabedoria e deu possibilidades ao estudo científico, de modo, queridos, que se nós não tivéssemos mais UTIs, tantas UTIs quanto temos hoje, os dados seriam muito piores, ok? Então nós não queremos ser nem como os histéricos e nem como os que minimizam o problema, nós queremos ser realistas conforme a palavra de Deus nos ensina, certo? Muitas mortes foram evitadas graças à misericórdia de Deus, né? Que nos deu, como eu estou dizendo, uma ciência capaz de minimizar a enfermidade. Nós temos muita UTI, inclusive no Brasil, nós temos também. Mas eu queria tratar com vocês principalmente desse decreto do governador, né? Glória a Deus, que no dia 24 de março emitiu o decreto dizendo o seguinte, que estaria proibida o decreto número 40.567 do dia 24 de março de 2020, a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, missas e cultos de qualquer credo ou religião. Esse decreto, ele realmente não obriga a fechar as igrejas. Posteriormente, lá no Sudeste, tentaram entrar com um decreto fechando as igrejas, mas, de fato, o fechamento, a decretação de fechamento de igreja é anticonstitucional. A igreja pode continuar aberta, certo? No nosso caso, especificamente, ela pode continuar aberta para que, se quisermos, possamos ir, fazer orações. É claro, não muita gente, mas um aconselhamento bíblico. A igreja não pode, por força de lei, simplesmente ficar fechada sem uma concordância do judiciário, sem uma normativa até do Supremo Tribunal Federal. Quando o Brasil entrou nesse processo, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro entendeu que a igreja era essencial, era mão de via de regra essencial para a sociedade, por isso poderia estar aberta. Isso foi questionado,
Mas enfim, a Constituição diz que cabe ao presidente decidir o que é ou não essencial no tempo de pandemia. O que eu estou querendo dizer a você é que no artigo 5º da Constituição, no inciso 6º, cláusula pétrea da Constituição, o artigo 5º não pode ser revogado, está acima de toda norma, no sentido direto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso, dos cultos religiosos, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então a Constituição Federal nos ensina que é assegurado o livre exercício de culto religioso e que o Estado ainda tem que garantir a proteção do local de culto. Certo, irmãos? Então nós precisamos estar claramente reflexivos quanto a isso. Agora, há um decreto estadual que determina a não realização desses cultos. Por enquanto, nós não podemos compreender isso como um ataque à nossa fé. Por quê? Porque muitas outras coisas também estão fechadas e não é só a religião cristã que está sendo afetada, ok? No último dia 16, o governador emitiu um novo decreto, mas ele não... como é que eu poderia dizer? Não cancelou esses fatos que estão no decreto do dia 24. Ele só permitiu que abrissem outras coisas, como hotéis, etc., mas manteve a proibição para que cultos fossem realizados até o próximo dia 24, a próxima sexta-feira, quando então será realizado ou será dado um novo parecer do Estado, do governador do Estado. O que nós precisamos lembrar é que, enquanto cristãos, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos 13, Romanos capítulo 13. Enquanto cristãos, nós temos que dar bons testemunhos, bom testemunho, e cumprir as exigências legais conforme as Escrituras nos ensinam, Em Romanos capítulo 13, nós encontramos o seguinte, dos versículos 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha só você, crente aí, eu. Temer a autoridade constituída, estar sujeito não só por causa do temor da punição, mas por causa do dever da nossa consciência. Por esse motivo também, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A autoridade constituída só perde na sua normativa a sua validade quando ela fere a palavra de Deus. E a autoridade que procede dessa forma vai pagar diante de Deus. Então, todas as vezes que a autoridade constituída ela se levanta contra a vontade de Deus, e muitas vezes até debaixo de uma permissão de Deus, e glória a Deus por isso, ela vai pagar diante de Deus, e aí nós, claro, não vamos obedecer aquilo que afronta diretamente a palavra de Deus. Mas naquilo que não afronta a palavra de Deus, nós estamos sujeitos às autoridades. E a Bíblia diz no versículo 2, capítulo 13 de Romanos, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Irmãos, nós sabemos que se as precauções não forem tomadas, logo mais, todas as coisas precisarão ser fechadas de novo, certo? Eu acredito que um grande problema do mundo é que o mundo não sabe exercer a liberdade com boa consciência. E o que me entristece é ver cristãos agindo dessa forma.
as devidas precauções precisam ser tomadas para que nós não encontremos uma segunda onda do vírus e precisemos fechar tudo novamente. Há uma expectativa que nos Estados Unidos as escolas só venham abrir em setembro. Aqui no Brasil também há uma leitura nesse aspecto de que as escolas não venham abrir tão cedo, né? Mas glória a Deus por todas as coisas. O que eu estou mostrando a você é: o mundo tenta se firmar em alguns pontos e a humanidade tenta ser senhora de si mesma. Acha-se que na ciência, na influência política e na riqueza ou no poder financeiro pode-se resolver e decidir o caminho que o mundo vai tomar e onde vai chegar. Essa pandemia do coronavírus está provando, irmãos, que nem o dinheiro, nem a influência política e nem a ciência, a medicina, pode frear aquilo que está postamente colocado por uma correção de Deus, seja pedagógica ou seja em juízo. Deus tem nos revelado o quanto Ele é Senhor, e o quanto a ciência, o quanto a riqueza, o quanto o poder político é nada quando Deus quer estender a mão, quando Deus quer realizar alguma coisa. E nós, enquanto igreja, precisamos respeitar isso. Nós precisamos orar ao Senhor e entender o seguinte: pastor, a letalidade é muito baixa, entre aspas. Mas, irmãos, se vocês prestaram atenção nos dados que eu lhes dei, foram no mundo 162 mil mortes quase, já catalogadas. Cada família dessa está sofrendo, certo? Eu conheço casos de pessoas que só não morreram porque tiveram acesso à UTI muito rapidamente. Conheço o caso de pastor, que teve que ser internado com brevidade e não morreu porque teve, de fato, a medicina ali, a graça de Deus por meio de UTI, de medicina para cuidar e para tratar. A grande questão é que se você não é do chamado grupo de risco e acha que pode sair por aí sem tomar as devidas precauções, porque você não vai morrer, você não está sendo um cristão verdadeiro. Porque você pode ser o agente transmissor dessa enfermidade para alguém que pode morrer. E nós, enquanto cristãos, precisamos respeitar o mandamento divino, lemos Romanos 13, e respeitar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Cabe a nós não batermos panela, não ficarmos mandando indireta pelo Instagram, pelas redes sociais, mas prostrar-nos e orarmos ao Senhor para que afaste de nós essa pandemia, essa epidemia, e também tomar as nossas devidas precauções. Ora, se você não está tomando as precauções, eu pergunto a você: você tem um bom caráter de Cristo ou você é um mau caráter? Enquanto cristão, você precisa ter o bom caráter de Cristo. Tem gente que está lidando com essa situação como se fosse nada. Eu queria perguntar a você, se a sua mãe ou seu pai estivesse agora numa CTI, aguardando um leito de UTI, e como essas milhares de pessoas que morreram, você estaria se comportando dessa maneira? Se você estivesse pegando no caixão do seu pai ou da sua mãe, você estaria se comportando dessa maneira? Não seja hipócrita. Estou lhe dando uma orientação pastoral nessa manhã. Não seja hipócrita. Tema ao Senhor. E temer ao Senhor também é respeitar as autoridades constituídas. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, para defender Rodrigo Maia, para defender Davi Alcolumbre, para defender o Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui para defender nenhum deles. Todos erram. Mas está diante de mim a palavra inerrante, que é a palavra de Deus. Agora, querido, você produz aglomeração, você não usa os equipamentos que deveria usar, você continua de abracinho, de aperto de mão, não tem tomado como genuíno respeitar esse decreto. O decreto está na internet, o decreto está acessível. Dá normativas, inclusive, à asepsia.
Nunca se viu na nossa geração algo como isso, irmãos. Não minimize o sofrimento dos outros. Cada vida é importante, cada família que chora é importante. Precisamos ter essa noção, essa responsabilidade. E eu volto a dizer, quando eu venho colocar os dados aqui, falar dessa forma, eu não estou sendo extremista, eu estou sendo realista. Eu não estou temendo, com medo de morrer, vou pegar... Mas eu tenho tomado as minhas precauções, irmãos. Estou sempre usando álcool em gel. Pergunto, quem de vocês me viu recentemente, esteve comigo, que eu não estivesse ou com álcool em gel ou usando uma máscara? Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu tenho mãe, eu tenho sogro, sogra, eu convivo com ovelhas que já têm uma certa idade, eu tenho vizinhos dos quais eu tenho acesso aqui. Eu não posso me dar o deleite de ser alguém que vai transmitir o vírus a essas pessoas. Por favor, vamos nos dar a consciência cristã. Vamos nos dar ao respeito aos outros, ao temor ao Senhor. Pastor, o senhor está falando que não é para sair de casa, que não, o governador aí já deu o decreto, já pode voltar a trabalhar, muita coisa já vai abrir. Agora, você sabe qual é o grande problema? É que os comerciantes muitas vezes querem voltar a trabalhar, querem ter a liberdade de trabalhar e de fazer, e eu acho que é importante, mas não estão tomando as devidas precauções também. Eu tenho visto na rua, quando eu preciso sair. Irmãos, e se você é um cristão, ponha-se no seu lugar, tome vergonha, obedeça ao que a Bíblia diz e se sujeite à autoridade constituída naquilo que não infringe o Evangelho. Pelo amor de Deus, irmãos. 170 mil mortes, fora os dados que não sabemos no mundo. Nós estamos minimizando. Eu sei que muitos estão fazendo politicagem, ideologia, estão usando o coronavírus como agente político. Todos esses vão pagar diante de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Independente do vírus ter sido criado no laboratório, ter sido disseminado por meio de animais, enfim, nós precisamos respeitar, ter temor aquilo que Deus está fazendo, que isso nos sirva pedagogicamente, meus irmãos. Se nós precisarmos voltar, temos que voltar às atividades, vamos voltar, agora vamos voltar com equilíbrio, mantendo a distância. Eu já estou vendo as pessoas simplesmente se abraçando, espirrando em cima do outro, pegando um espaço fechado, enchendo de gente. Ô pessoal, por favor, graças a Deus, por misericórdia de Deus, o nosso país é um país tropical. Parece que o vírus não se difunde muito bem em altas temperaturas, mas o inverno está chegando. Em Aracaju já está chovendo, em Pernambuco está chovendo. Nós não temos na saúde possibilidade de suportar. Perceba, quando você que precisa levar o seu filho no posto de saúde aqui entre os meses de maio e junho, você não encontra lugar, quase. Mês de chuva, começa dengue, zika vírus, chikungunya. Imagine isso tudo com tuberculose e Covid-19. Olha o caos. Olha o caos, irmãos. Nós precisamos respeitar. Voltar com equilíbrio, com temor ao Senhor. Não é medo de morte, não é respeito ao Senhor, temor a Deus, respeito às autoridades constituídas, glória a Deus. Vamos respeitar, vamos usar os equipamentos, vamos manter. Se você não tem necessidade de sair, não saia. Tem gente que pede a Deus o tempo todo, o tempo inteiro para ficar em casa, para estar assistindo filme. Não quer nem orar, quer estar em casa assistindo filme de perna para cima. Aí pode ficar um pouco em casa, aí sai de manhã, compra uma caixa de fósforo, 7 horas da manhã. 10 horas vai, compra um detergente. Meio-dia vai, compra um saco de pão. Sai 15 vezes num dia, 20 vezes no dia. Saia uma vez só, faça o que você precisa fazer, por favor. Esse é um alerta do Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida.
Então, meus irmãos, eu queria, por favor, que vocês tivessem esse tipo de cuidado, certo? Nós precisamos, como cristãos, dar o bom testemunho. Se o governador dissesse hoje, amanhã pode abrir a igreja, nós não abriríamos ainda no domingo. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos dar um bom testemunho. Nós queremos dar um bom testemunho. É lógico que a parte mais importante da igreja, do templo aberto, é a nossa reunião enquanto igreja. Inclusive para participarmos de coisas que não são possíveis fazer online. Certo? Não são possíveis. Mas nós temos vivido enquanto igreja, irmãos. Nós temos tentado fazer a nossa parte. Eu louvo a Deus pela contribuição de todos vocês na arrecadação dos alimentos. Eu estou compartilhando isso aqui, eu sei que é uma live aberta, mas eu estou falando para a Igreja de Cristo em Aracaju. Isso não é fazer com a direita para que a esquerda veja, não tem nada a ver com isso. Mas nós já conseguimos dar mais de uma dezena já de cestas básicas para famílias. Eu sei que é pouco, mas nós já conseguimos, a nossa igreja, a enviar recursos para um casal das nossas igrejas. O pastor Nildo está no grupo aí, pode comprovar, que está em São Paulo. Não é o quanto a gente queria, mas já, ou em São Paulo não, em Portugal, já conseguimos enviar alguma coisa. Nós temos tentado exercer a mordomia cristã. É claro que para tudo isso, você precisa ser fiel nas suas ofertas. Você precisa ser fiel na sua relação com Deus. Mas eu entendo que um cristão genuíno sabe o que é isso e se agrada em fazer isso. E não é a igreja fechada ou aberta que vai mudar isso. Você é servo, é temente, você entende a sua responsabilidade no reino de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que a parte mais dolorosa é não podermos nos abraçar, nos reunir, nos beijar, desfrutarmos de uma boa comunhão, do canto público, da adoração. Agora, essa crise, como as crises bíblicas e as crises na história, estão filtrando quem é cristão e quem não é. Pastor Nildo está falando de são cestas boas, não é de qualquer jeito. É assim que nós estamos tentando fazer. No máximo que nós estamos tentando fazer. Para a honra e glória do Espírito Santo. Mas, irmãos, precisamos nos ajudar. Precisamos responder com decência, com equilíbrio, a situação na qual estamos inseridos. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, olha, a nossa função aqui é servir a Cristo. É claro que se eles decidirem fechar as igrejas por um ano, nós não encontrarmos fundamento para isso, nós vamos correr atrás. Aí já será perseguição, nós teremos que, como muitas igrejas estão sofrendo no mundo, e muitos irmãos sofreram no passado, nós teremos que lutar contra a perseguição, mas ainda não é o momento. É um momento de cautela, de respeito e de temor. Aí você diz, mas praga nenhuma chegará à minha tenda. Aí eu pergunto a você, na sua família alguém já adoeceu? Na sua casa alguém já ficou gripado? Você já precisou ir na urgência tomar uma injeção? Seu filho já precisou, já bateu a cabeça, já quebrou, já feriu o pé? Meu irmão, por favor, não tire o texto bíblico de contexto. Não seja leviano. Porque nós iremos prestar contas a Deus de tudo aquilo quanto estamos fazendo. Então eu quero chamar a você a sua responsabilidade, quanto cristão. Orientar a você, não é brincadeira o que estamos vivendo. Não sejamos extremistas. Não é para você ficar o tempo todo, televisão, angustiado, agoniado, com medo. Não, nós não temos medo da morte. A morte é só o passaporte para a nossa morada celestial com o nosso amado Deus. Nós respeitamos, nós não queremos ser difusores desse vírus. Nós queremos honrar a Deus, respeitar as autoridades. Isso prova o amor que temos uns para com os outros. Leia a Bíblia. Quantos textos bíblicos você gravou nessa quarentena? Pegue a sua Bíblia. Grave os textos bíblicos. Quanta coisa você poderia estar fazendo nessa quarentena, estudando as Escrituras, orando,
preparando materiais. Se você está trabalhando, mas também tem mais tempo. Agora, nós precisamos ter ordem e decência no nosso proceder enquanto cristão. A crise está mostrando quem nasceu de novo e quem apenas congrega, quem apenas vai a um templo e se chama de igreja. Precisamos orar nas nossas famílias. Precisamos ter o nosso coração dedicado ao Senhor. Então, até o próximo dia 24, o governador sinalizou, manteve a proibição de abertura para culto público, para reunião nas igrejas. E nós, da Igreja de Cristo em Aracaju, estaremos mantendo isso a priori até um próximo pronunciamento, até o dia 4 de maio, certo? Dia 4 de maio, uma segunda-feira. Ou seja, no primeiro domingo de maio, no dia 3 de maio, nós ainda não teremos culto público na nossa congregação. E se porventura em maio voltarmos, creio e arde o meu coração para que assim seja, porque sei que Deus está governando, soberanamente está ensinando a igreja o seu papel. Tem muitos na igreja que, se você pegar a renda familiar e dividir pela quantidade de pessoas, dá mais do que R$550 por pessoa. Sabia disso? Que tem muitos na nossa comunidade que dá? E mesmo assim estão pedindo um auxílio emergencial. Hipócritas, raça de víboras, mentirosos, falsos. Vocês pagarão diante do Cordeiro de Deus, que virá com poder e grande glória para exercer juízo. Porque você não está dando testemunho. E ainda que ninguém saiba, que o governo não pegue, Deus sabe. Deus sabe. Se arrependa, se converta dos seus maus caminhos em nome de Jesus. Faça a sua parte. Por favor, irmãos. Precisamos orar e vigiar. O Senhor veio como cordeiro, mas Ele é o leão da tribo de Judá. E a sua palavra diz que quando vier, virá para trazer juízo e vindicar o seu povo. Essa palavra é para você, irmão. Não é para o seu vizinho, não é para você estar pensando aí, é para fulano, é para você. Receba isso no seu coração. Faça a sua parte. Dê bom testemunho. E que em nome de Jesus, nós possamos sair em breve dessa situação para a glória de Deus. Que nós possamos dar bom testemunho. Aí, Giovanni falando, já mandaram fazer o cadastro. Misericórdia, misericórdia mesmo, irmão. Misericórdia mesmo, é uma tristeza o que a gente está vendo. E aí, ó, muita gente que não tem necessidade. Na verdade, pode até precisar desse dinheiro porque as circunstâncias mudaram a figura financeira do mercado. E o que vem pela frente pode estar difícil. Mas eu preciso lembrar você, muita gente ainda não está recebendo, ainda não foi avaliado positivamente. Por quê? Porque teve gente que não precisava e pediu. Isso acarretou muito mais demanda. Então você que agiu inescrupulosamente pode estar sendo responsável por alguém que precisa, que não tem o que comer hoje, não ter o que comer na mesa. E Deus vai tomar você a conta, a nota. Porque você se chamou pelo nome de Cristo, disse que expulsou demônios, profetizou, falou em outras línguas, fez uma série de coisas, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E por fim eu queria dizer uma coisa. Ninguém nessa crise, inclusive os cristãos, terão reserva financeira. Vou repetir. Nem cristãos nessa crise terão reserva financeira. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu dizer a você uma coisa. Primeiro, nem todo mundo teve a bênção de poder fazer uma reserva financeira para este momento, inclusive cristãos. Ok? Nem todo mundo. Mas até
até mesmo os cristãos que fizeram a reserva, escute, as escrituras mandam, leia Tiago, leia 1 de João, leia o Evangelho de João. As escrituras ordenam, mesmo se você tiver reserva financeira e se seu irmão do lado não tiver, você vai ter que dividir com ele nessa pandemia, ou então você não nasceu de novo. Por isso não haverá ninguém nessa pandemia abastado. Até quem tem terá que dividir com quem não tem. Um historiador antigo do período romano, que era ateu, que na verdade ele era contra os cristianismos, chamava os cristãos de ateus porque não glorificavam seus ídolos. Ele chegou a dizer que estes cristãos, eles doavam, eles ajudavam os órfãos e as viúvas, não somente do seu povo, mas também os de fora. Por isso você que tem reservas, tenha vergonha de ver alguém sofrendo e padecendo do seu lado e você não fazer nada, porque está dizendo, daqui a 30 dias eu posso não ter, Deus irá prover, mas tem alguém do seu lado que no dia de hoje já não tem. Muitos chamados líderes, muitos chamados tantas coisas aí, nasça de novo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui está falando alguém que tem um coração tranquilo de poder estar dizendo essas coisas. Ninguém passará imune a esse período. É um momento de você entender o que é sermos igreja, irmãos. Então, eu quero orar com você. Quero orar por você. E dizer que até o início de maio, no dia 3 ou 4 de maio, eu estarei dando um direcionamento a como vai ficar a situação da nossa igreja conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, seja exaltado. Eu oro pelos meus irmãos. O Senhor está no governo. Nas tuas palavras, na tua escritura nos ensina, Senhor, que até mesmo a peste, o mal que vem, muitas vezes ele vem pedagogicamente para nos corrigir. Traz sim juízo, mas traz correção, que a tua igreja aprenda o que é ser igreja, que possamos adorar ao Senhor, que possamos nos prostrar diante do Senhor e que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos obedecer aos seus mandamentos e dar o bom testemunho do caráter cristão. Toma o meu irmão, a minha irmã, dê provisão a cada um deles, que possamos continuar contribuindo, ofertando, ajudando, porque estamos trabalhando. Não precisamos estar publicando em Instagram, Facebook, o que estamos fazendo, mas estou compartilhando com os irmãos para que saibam que temos buscado trabalhar e servir ao Senhor nestes dias, e que a Igreja de Cristo Aracaju não está parada, pelo contrário, já serviu dezenas de pessoas e estar aqui servindo para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, nos dê fidelidade ao Senhor no nosso caráter e confiança no teu santo nome. O Senhor pode dissipar essa pandemia, porque estás assentado no mais alto e sublime trono. Receba a glória. Reúna-nos outra vez à noite às 17 horas para o nosso culto ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê paz. E se você não conseguiu ouvir a live toda, eu vou deixar disponível aí, você pode escutar. Deus abençoe, até mais às 17 horas, em nome de Jesus. Eu espero que lá eu possa estar sem essa barba, amém, irmão? Minha barba é falhada, senão deixaria crescer. Forte abraço, estou com saudade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.